Não se deve parar de pregar isso. Quem está na luz está onde? Está com Cristo Jesus. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o Evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Paz e graça a todos, meus amados irmãos. Estamos em mais um vídeo no canal Até os Confins da Terra. Voltamos hoje então a gravar novamente. Nosso irmão Sidney encontrava uma dificuldade na conexão ali, mas foi resolvido. E graças a Deus nós estamos aí de novo, podendo trazer sempre uma palavra aí que venha exortar, edificar, consolar, né? Aqueles que acompanham os vídeos, né? O nosso canal. Então, aqueles que ainda não são inscritos, que vão estar vendo esse vídeo, se inscreva. Ajuda bastante na divulgação da mensagem, né? O YouTube às vezes manda analisa os nossos vídeos e sempre nos dá um parâmetro dizendo que 60%, 70% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos, né? Então, se inscreva, vai ajudar bastante, compartilhe, né? Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Que a palavra de Deus ela é a luz, né? A palavra de Deus é o alimento para as nossas almas. E a única coisa que pode nos tirar de um sufoco, né? Que as coisas do mundo, que nos pode trazer uma paz verdadeira, é a palavra de Jesus, né? Então, que Deus possa abençoar nesta noite este vídeo, as pessoas que vão estar assistindo. E vou estar passando a palavra para o nosso irmão Sidney, que vai estar trazendo aí acerca do livro do Evangelho segundo escreveu João, né? Ele estará fazendo leitura de alguns versículos bíblicos e trazendo, né, aquilo que Deus colocar no coração dele. E nós vamos, né, desmiuçando a palavra aí no decorrer e vamos ver o que Deus tem para os nossos corações hoje. Tá com a oportunidade, irmão Sidney, que Deus te abençoe. Boa noite, irmão Anderson, graça e paz. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Como foi dito lá no início do nosso canal, é uma ferramenta que a gente tem a alegria de usá-la desta forma, anunciando o Evangelho de Cristo. E o Evangelho a gente sabe que não tem fronteira, né? Não tem fronteira, não tem barreiras. E mesmo tendo um adversário, um inimigo que luta contra, ele já é um derrotado, porque o dono do Evangelho tem o poder sobre todas as coisas. Então, como o irmão Anderson aí citou, né, se inscreva no nosso canal, nos ajude. A gente não está aqui para aparecer, não está aqui para dizer que sabe mais que alguém, a gente está aprendendo cada vez mais. E a honra e glória é para o nosso Deus. Então, faça parte deste canal, se inscrevendo, ativando o sininho para as próximas mensagens você receber. E compartilhe, né, para um familiar, para um amigo, né, para alguém que necessita ouvir uma mensagem. Então vamos para o texto sem demora, lá em João, capítulo 1, versículo 9 ao 14. Eu estarei ministrando estes pequenos versículos, né, e poderosos ao mesmo tempo. E o irmão Anderson aí vai estar nos ajudando. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra e nos diz o seguinte: ali está a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, amigos, ouvintes, que vão aí estar participando. Essa palavra, irmãos, eu acredito que muito conhecida de todos os amantes da Bíblia, leitores, aqueles que gostam da Escritura Sagrada, conhecem.
João, a gente sabe que João foi um discípulo amado de Cristo, e teve uma dádiva de morrer com morte natural, o restante todos foram, martirizados. E ele morreu de morte natural porque o próprio Cristo, assim, proferiu essa palavra para ele. E como Cristo, tudo que ele fala se cumpre, ele sendo a própria Escritura, tudo se cumpre. E esse texto nos narra o próprio Cristo dizendo, o João começa dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele começa a nos dizer acerca do Cristo, ao qual nós servimos, ao qual nós adoramos, prestamos culto. E como o irmão botou ali frisou muito bem ali no nosso cartaz, Jesus é luz verdadeira. Existe muitas luzes aí no mundo, pessoas têm, tem uns que têm santinho como luz, outros adoram imagens, e vai ter pregador que vai dizer assim, eu não tenho nada contra, cada um adora do seu jeito, eu pelo contrário, eu tenho contra, porque é uma mentira, uma farsa. Apenas Jesus é a luz verdadeira. E por que eu falo isso? Não te ofendendo, não falando da tua religiosidade, porque a religião mata. Cristo vivifica. Cristo traz vida, e vida com abundância. Então, quando olhamos ali, como eu fiz a leitura, ali está a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz verdadeira. É Ele quem conduz o seu povo à vida eterna. Quando a Bíblia diz aquele que se chama aquele que clama a Deus, aquele povo que se chama pelo meu nome, clamar a mim, eu ouvirei do céu. Mas então, é aquele povo que está na luz. Não é aquele povo que pensa que no final do ano, na virada do ano, lá bota uma roupa branca e quer ter paz e acha que tem Deus na vida. Não. Esse não tem a luz verdadeira, mas precisa ter a luz verdadeira. E quando olhamos, irmão Anderson, para este texto, ali está a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Por que não conheceu? Por que irmão Anderson, que tu acha? Por que o mundo hoje tarda em conhecer Cristo? Rejeita em conhecer Cristo. Muitos rejeitam em andar com Cristo. E Jesus é elegante. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas quando aceitamos essa luz para morar dentro de nós, acaba por ali também o livre-arbítrio, porque ele é a luz verdadeira. Sim, irmão Anderson? Foi bem legal que o irmão trouxe na questão, eu acho lindo, maravilhoso falar sobre a liberdade que Jesus nos dá, né? Uma outra hora nós todos pecaram e destituídos estavam de Deus, porque éramos criatura de Deus, e através de Jesus Cristo fomos tão filhos de Deus. E mesmo assim nos rebelamos, vamos contra ao que o nosso Senhor pede, né? Luz verdadeira. Estamos no mundo de trevas, mundo jaz no maligno. E muitas vezes as pessoas querem viver no mundo conforme a sua carne, né? O irmão perguntou por que muitos demoram a conhecer a Jesus, a buscar a Jesus Cristo? Porque estão vivendo de acordo com a carne. Vivem de uma forma totalmente, não de livre arbítrio, mas de libertinagem. Eles acham que em outra hora eles são livres para fazer o que querem, então eles podem se prostituir, podem beber, podem, né? Como o irmão falou, adorar o que eles quiserem. Várias religiões levam a Deus. Mas o que nós então vemos na Escritura é a luz verdadeira, é Cristo. João fala no seu livro, né? E aí tem que ver, irmão Anderson, né? Eu louvo a Deus da maneira que tu já vem ministrando, porque é uma verdade, uma realidade
dos nossos dias. Então, não adianta a gente trazer aqui um texto bonito, belo, encher os olhos de água, se emocionar, né? A quebrantar teu coração do outro lado com a mensagem, mas não te confronta, não te muda, não te transforma, não te leva a pensar de outra maneira, não te leva a enxergar essa luz verdadeira. Então, eu prefiro a dizer assim, ó, tem gente que diz assim, ó, não, irmãos, vamos pregar mais light, pregar de uma maneira que traga o povo até nós. Não, irmãos, Jesus nos dá exemplos lindos de que a mensagem que Jesus ministrava era sentado na polpa de um barco e quem vinha até ele? A multidão. Jesus sentado em uma pedra, quem vinha até ele? A multidão. Certa vez, Jesus ministrando, o sermão foi tão forte que começaram a ir embora. Jesus olha para o lado, não vê ninguém, vê só apenas seus discípulos, diz, olha, Vocês se não vocês vão quiserem também? ir, fiquem à vontade. E o que Pedro fala? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? É só Jesus que tem palavra de vida eterna. Então, essa luz verdadeira que o mundo rejeitou, o mundo não o conheceu. Por que não o conheceu? Como disse o irmão Anderson, vivia nos seus prazeres, na sua vã maneira de viver. Ninguém manda em mim. E aí a gente vê nos nossos dias, irmão Anderson, mensagens que diz assim, ó, quem está no mundo, quem está em trevas, né? Já estamos falando em luz. Quem está em trevas, está onde, irmão Anderson? Está no inimigo. Eu ia falar, tá no inferno. Tá no... Eu ia falar. Essa é a mensagem. Não se deve parar de pregar isso. Quem está na luz está onde? Está com Cristo Jesus. Nós vamos decorrer aqui, vamos dizer isto, né? Eu não estou sobre filho, né? E vai dizer ali, ó, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio primeiro para o povo de Israel, sim, mas eles não o receberam. Aí ele nos diz assim, ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Olha a condição. Quer ser filho de Deus? Quer ser filho de Deus? Quer ficar na luz? Quer morar na luz? Eu não vou passar a mão em ninguém e não vou passar a mão no texto para alegrar alguém. A gente aqui é realista. A mensagem é esta. Está em trevas, a igreja brada. Está em trevas, está onde? Está no inimigo. Não é de Deus. Deus não tem comunhão com as trevas. Agora, tu quer vir para a luz? Aí Jesus diz assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem a condição. Aos que crerem no seu nome. Tem um grande... Algo que às vezes não fica bem claro para as pessoas. Eu creio em Jesus. Tá? Tu obedece a Jesus? Aí já gera um ponto. Tá, tudo bem, tu confia em Cristo? Ah, eu confio em Cristo. Tá, mas a tua obediência a Cristo é o mesmo nível da tua confiança? Que nem o irmão leu. Há uma condição, aos que crerem no seu nome. Tudo bem, mas quando a gente entende o que é crer, eu acredito. Mas se nós entrarmos um pouquinho mais a fundo, a nossa crença em Cristo Jesus, ela tem que virar automaticamente uma fé genuína em Jesus. Ela tem que virar uma maneira de viver como Jesus. Jesus disse, sejam meus imitadores. Não, Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, como eu sou de Cristo. E as pessoas dizem crer no Jesus, mas não vivem de acordo como se crescem em Jesus. Né? Fica meio contraditório. E querem dizer que confessam, eles confessam sua fé em Cristo, mas não vivem em Cristo. E tem outra coisa, irmão Anderson, né? Quando fala da luz, eu vou trazer a alusão de algo aqui que é natural, e eu vou entrar no espiritual ao mesmo tempo. Como assim? Quando se fala da luz,
vou dar um exemplo. Tu entra na sua casa, está tudo escuro, você clica na luz, e o que a luz faz? Você passa a enxergar, você passa a ver, né? No caso, ver. Então, você não sai batendo nos móveis, se batendo, arriscando cair. Então, primeira coisa, Jesus já te dá visão quando recebemos essa luz. Nós temos discernimento daqueles que estão nas trevas. E nós queremos resgatar ele das trevas e trazer para a luz. Esse é o objetivo do Evangelho. Quando a igreja ela nasce em Atos dos Apóstolos, Jesus ele se apresenta para várias testemunhas em 40 dias, né? Todos conhecem a história, ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu e aparece 2 varões e diz: por que olhais ao céu? Da mesma maneira ele vai voltar. E para quem que ele vai voltar? Para quem está no escuro? Para quem está na luz, quem procura essa luz, quem vive nessa luz, que é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para a igreja, irmãos, é incrível ver pessoas que vêm. O pastor é usado por Deus para dizer: ó, meu filho, a tomada é aqui, clica aqui, passa a ver. E infelizmente nós vivemos o fim dos tempos. Eu acredito no fim, irmãos, de uma forma extraordinária, porque tudo aponta, já tem apontado para o fim. Mas o que nós temos visto, Jesus tem iluminado para nós poder ver as coisas, o que tem acontecido, vamos botar aqui, ó, em 5 anos, o que tem acontecido nesse mundo em 5 anos, e as pessoas estão não parece que não acordam para a realidade, não vigiam, né? E a gente vê que Jesus está voltando. Essa luz verdadeira, que é Cristo Jesus, está sendo manifesta para aqueles que crerem no seu nome. Ei, irmão. Então, essa é a condição. Que nem tu falastes aí, ó. As pessoas, a igreja, a verdadeira igreja, não digo placas, mas a verdadeira igreja de Cristo, ela tem essa missão de mostrar a tomada, né? A tomada, como o irmão fez alusão a algo natural, mas trazendo ao espiritual. E quando a gente entra numa dimensão espiritual com Deus, com Jesus Cristo, nós entendemos então que Jesus é a luz verdadeira e nós devemos portar esta luz também, né? Esse mesmo João que estamos lendo o evangelho dele, escreveu lá na sua primeira epístola, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo. Se nós colocarmos diabo, podemos colocá-lo como treva, como escuridão. E quando nós falamos de Jesus, estamos falando da luz. Então nós, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, para o que nós estamos servindo? Para também desfazer as obras do inimigo. E de qual forma nós podemos apresentar esta luz? É mostrando, irmão, é por aqui, ó. A palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para que eu não tropece, para que eu não caia. Como que as pessoas dizem viver em Cristo Jesus, mas não têm uma intimidade, não se adentram da dimensão espiritual, vivem no carnal, vivem escravo dos seus prazeres, estão cegos, sabem que existe uma tomada para ligar essa luz, mas não querem ligar essa luz. Realmente, o que o irmão está falando, né? Jesus, a sua misericórdia, ela tem sido liberada para todos nós. Sua graça, sua misericórdia, sua longanimidade. Jesus está, como eu sempre cito isto, né? Às vezes as pessoas pode até olhar assim, eu deixo bem claro, a gente não está atacando ninguém, não está atacando religião, não está atacando, mas falando a verdade bíblica, o texto em si, sem dar muita volta, porque o tempo é curto, né? A gente quer expor o máximo, extrair o máximo do texto e colocar o máximo da prática do texto. Mas assim eu deixo bem claro, a gente não ataca ninguém. Porque assim, ó, Jesus, quando olhamos para Jesus, da mesma forma que a graça dele nos alcançou, a graça dele está pronta para te alcançar.
Jesus, eu digo isso, Jesus está infinitamente de braços abertos te esperando. Mas só que nós temos que ler o texto que a porta vai fechar uma hora. Como é que a porta pode se fechar, irmão, para mim? Numa morte súbita, a gente não sabe do amanhã. No arrebatamento, que é no coletivo, você tem que estar preparado para o arrebatamento. Por isso que fizemos alusão da luz verdadeira, que é Cristo Jesus. E Jesus cita que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por ele. Então, só aqui ele já quebra várias seitas que existem nos nossos dias, porque até declaram Cristo como... Tem gente que declara Cristo como apenas só mais um profeta. Ah, eu declaro Cristo que eu vou reencarnar. Ah, eu declaro Cristo. Ah, mas eu declaro Cristo, mas eu acredito que Maria me salva. Ah, mas eu creio em Jesus. Mas e a vida? E quando olhamos para a vida do próprio Cristo, onde é que, quando fala em Isaías que não havia formosura, Isaías vai falar que as pessoas iam desprezar ele. E aí nós aceitamos ele como Salvador, somos seguidores dele e não queremos passar por nada, apenas dizer e confessar que aceitamos Cristo. Mas ali é claro em dizer, ó, aos que crerem no seu nome. Então a gente precisa fazer alusão disso, que a caminhada com Cristo, ela não é fácil, mas ela é prazerosa. Quando em Apocalipse, quando vai dizer nas igrejas, nas cartas às igrejas, né, todas elas vão dizer: ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas ao que vencer, ao que ir até o final, receberá a coroa da vida, comerá do fruto, sentará junto da mesa, estará comigo no paraíso. Então, o que pode ser melhor do que isso, irmão Anderson? Não existe algo melhor e maior do que a salvação eterna. Maior, o ápice da toda a tua salvação vai ser Cristo Jesus. Aqui, neste mundo já caído, já perdido, jaz no maligno, como eu falei, aqui é batalha mesmo, é luta, é choro, é sofrimento, é provação. Às vezes a gente até fica em apuros. Não vamos mentir que é só vitória, é só... Não, a gente fica em apuros. Mas a palavra de Deus, a luz verdadeira, ela nos diz que quando nós estamos em apuros, a gente eleva os nossos olhos aos montes. Então de lá nós vamos ver que vem o socorro. E tem um texto que até citei esses dias na igreja, que tem gente que pensa que o comichões nos ouvidos, a dormência espiritual, o desânimo de fazer parte de uma igreja, de congregar, é do mundo. Não é do mundo. Sabe por que a gente vive os últimos tempos? Porque a Bíblia diz assim, ó, que vejam bem os sinais do fim dos tempos. A parte quando ele fala assim, ó, olha, o amor de muito se esfriará. Irmão trairão a si. Um irmão há de trair o outro. O amor de muitos se esfriarão. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo terão comichões nos ouvidos e não suportariam uma sã doutrina. Irmão, isto se fala da igreja. Hoje, infelizmente, é mais fácil muitos crentes passar pelo nosso vídeo e não querer nem ver. Porque vão dizer, que é dois gurizão aí, ó, falando, garanto que nem teologia tem. A gente está fazendo, está aprendendo, querendo buscar cada vez mais, mas é uma realidade. Mas muitas das vezes, por quê? Tem comichões, não quer, né, pode até nos desprezar, mas vai ter ímpio que vai dar ouvido para isso aqui, vai, quem sabe, esse é o nosso desejo, que pode se render a Cristo e ver, realmente a luz verdadeira que nós estamos falando é Cristo. Vou examinar a Escritura, fica à vontade, vai lá e lê.
Lê o texto que a gente citou aqui e Deus vai falar contigo, né? E esse texto que eu falo de comichão os ouvidos, o amor de muitos se esfriaria, hoje a gente está pregando muitas vezes para crente. E aí, irmão Sidney? Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Paulo fala aos coríntios que foi manifesto Jesus aos judeus e não o receberam. Então ele foi aos gentios. Aí tu falou agora aqui, ó, Cristo se revela à sua igreja para que a sua igreja vá e traga aqueles que ainda não vêm a Cristo. Mas se a própria igreja não está conseguindo entender o que é a própria escritura está falando, muitas das vezes o ímpio é usado. Se não me engano, em uma parte da Bíblia diz que se vocês não clamarem, as pedras irão clamar. Então, se no momento nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja, se nesse exato momento qual falamos, Cristo pode, nesse exato momento, romper o céu em grande glória, e aí todo joelho vai se dobrar, não vai ter escapatória. E aí não vai adiantar a pessoa dizer, eu não sabia, não me foi dito, me foi ensinado errado. Todo mundo tem acesso à Bíblia Sagrada, seja física, seja aplicativo de celular. Hoje nós estamos aqui tirando um tempo para falar de Deus para você. Seja você ímpio, seja você crente. Mas, irmão, entenda. Não é a placa da igreja que vai te levar para a eternidade com Deus. Não é a tua seita religiosa. Não são heresias. A única coisa que te leva a ver Deus nesses últimos tempos se chama Jesus de Nazaré. E ele está voltando, como o irmão falou, ele está voltando. E quando ele voltar, irmão, não vai ter para onde correr. Fez alusão de algo muito interessante, né? Que eu quero ministrar uma hora pro irmão aqui, ó, sobre o sofrimento da igreja primitiva. Mas eu vou dar uma palhinha aqui. Anderson, o sofrimento da igreja primitiva, né? Vou resumir aqui rápido. Eles foram... Quando Pedro prega para 3.000 pessoas, levando ao arrependimento, o que eles fazem? Eles levantam uma turma ali, e o Paulo estava ali, Saulo na época, a perseguir o quê? Nova seita. Uma nova seita. Para eles era uma seita. Por que Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco? E o que Jesus fala para Paulo? Paulo, por que me persegue? Então a igreja, todo aquele que ataca a igreja, não está atacando a nós, a homens, está atacando a Cristo Jesus. E quando eu falo do sofrimento, eu faço uma pergunta para ti, irmão Anderson, para que todos entendam. Qual é o sofrimento de hoje? Qual é a perseguição que nós passamos hoje, irmão Anderson? Nada. Eu acho que o meu silêncio diz tudo, né? Ó, nada, absolutamente nada. A gente sabe que tem países do mundo que sim, sofre perseguição, não pode ler um texto, sim, não pode. A palavra entra no secreto lá, tudo bem, sim. Mas no Brasil, nós aqui, ó, cristão do Brasil, que sofrimento tu tem para adorar a Deus? Nenhum. Perseguição nenhuma. A gente está usando a ferramenta do YouTube aqui com a liberdade total. Por enquanto, né? Facebook, por enquanto. Liberdade total. Eu saio a qualquer hora do dia e vou para a igreja, liberdade total. Se eu quiser ir lá para o centro, caminhando na rua agora aqui, cantando um hino, ninguém vai me impedir. Liberdade total. Nós mesmo somos os próprios perseguidores. Colocamos limite em nós mesmos. Hoje não dá, hoje não vou no culto. Eu não quero Jesus. Lá vão me proibir tal coisa. Que proibir o quê? A Bíblia, ela quer te conduzir um caminho de santidade. Quer conduzir a tua família no melhor caminho que existe, que é na palavra do Senhor.
Jesus é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Por isso que eu tô aqui transmitindo algo para que você entenda também que Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Essa luz verdadeira. Nós seríamos, irmão Sidney, as piores pessoas do mundo a conhecer um evangelho, a conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, conhecer a verdadeira luz e não falar dele para as pessoas. Nós seríamos as piores pessoas do mundo, né? E que nem tu falasses, nós que nos dizemos igreja, que estamos sabotando a igreja do Senhor muitas das vezes, negligenciando a palavra do Senhor. E o ímpio aí fora, muitas das vezes cego, precisando de uma palavra. Mas o crente acha que, estando sentado no banco da igreja, recebendo, tudo bem, eu estou salvo. Mas não foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. E não é para isso que ele nos salvou também. E é isso que nós devemos abrir os olhos nesse último momento. Porque é chegada a hora de então, da igreja ter um avivamento, de um despertar, de acordar. Porque o ímpio, Deus pode tocar no ímpio lá na casa dele. Mas ele não nos salvou. Essa graça que nos alcançou, não nos alcançou para a gente ficar num comodismo religioso. Mas fazer o ide do Senhor nesse último momento, né? E eu me alegro muito, para nós encerrar, me alegro muito, né, de hoje fazer parte desse projeto, principalmente contigo, porque essa luz verdadeira, e muitos pensam que tem que ter entendimento, sabedoria para falar de Jesus. Negativo. Os teus lábios confessou Cristo como Salvador, na mesma instante tu está autorizado a cumprir o ID. Eu, num quarto de hora, sem ter conhecimento do que era a Bíblia, nada, apenas com meu testemunho, e falei uns textos para ti, né? E essa luz passou a iluminar na tua vida. E um dia ela realmente acendeu de fato. E hoje tu tá aqui e não é para me dizer assim, para mim dizer que eu sou bom, não. Para mostrar na prática esse texto. A luz verdadeira veio e tu creu no Senhor Jesus. E hoje tu é contado como um filho de Deus. E olha, irmãos, que dádiva, que preciosidade esse versículo. Você já imaginou, irmão Anderson? Né? Outrora, eu e tu, vamos botar assim, nós éramos filhos das trevas. Nós não servia a Jesus. E olha a dádiva, a alegria imensa que a gente pode ter no coração. A gente pensar assim no nosso coração, nós somos cuidados por Jesus. Jesus nos protege. É Jesus quem cuida da minha casa. É Jesus que cuida do meu trabalho. É Jesus que toma conta da minha vida. Por que isso? Porque eu sou um filho de Deus. Ele, o poder de Jesus me fez ter o poder de ser feitos e chamados filhos de Deus. E isso é magnífico. E quando olhamos no verso 14, irmão, antes para encerrar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Então Jesus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, pode falar. Eu só queria acrescentar, antes de tu finalizar, e vou estar passando a palavra para ti, tu já pode estar finalizando, mas é interessante isso, como a glória do unigênito. Eu te pergunto, irmão Sidney, unigênito significa único, certo? Único. Só que, através de Cristo Jesus, sendo unigênito, naquela cruz do Calvário, ele deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. Porque através daquele sacrifício, através daqueles que creem no sacrifício e confessam a Cristo, também se tornam filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, para finalizar, eu só queria dizer que, através de Jesus Cristo, você também toma uma parte desta herança maravilhosa que está nos céus, guardada para todos nós. Todos aqueles que andam conforme Jesus nos disse, nos revelou na sua palavra,
que andam conforme o Espírito e não conforme a carne, têm uma herança tremenda, incorruptível, incontaminável e que não vai murchar nunca, mas só é acessível, só conseguimos acessar através de Jesus Cristo. Então é isso, irmão Anderson, graças a Deus, né, a palavra tem falado no nosso coração, às vezes quando a gente quase sai do texto, mas é porque Deus quer falar com alguém, né, em particular, né, e a gente se deixa se levar pelo Espírito, então com certeza Deus falou ao teu coração, e é como o irmão Anderson falou, eu encerro dizendo assim, ó, é bom, é prazeroso servir a Jesus, é glorioso, né? A igreja, ela é um organismo, e um organismo vivo. A gente olha, às vezes, tem pessoas que não vai, às vezes, achando que a igreja é a organização. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Venha para a igreja e prove do organismo. O organismo é o centro, é o Cristo vivo. A organização, ela também precisa ter vida. Ela tem luz, tem banco, tem aparelhagem de som, tem que ter carro, tem que ter locomoção. Vou dar um exemplo, a nossa casa, ela não se mantém sozinha. Então, a organização, ela sobrevive com nós ajudando, fazendo parte, sendo fiel a Deus. E agora, o organismo, e amigo que nos ouve, o organismo, que é Cristo Jesus, como está lá no texto que eu li, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. E só recebe herança quem é filho, quem é registrado. Porque senão eu podia pedir uma herança de qualquer coisa, né? Não tenho parte nos bens de alguma pessoa, como é que eu vou receber uma herança se eu não tenho parte naquele bem? Então, você é filho, você crê em Jesus? Muito bem. Você se mantenha sendo filho, se mantenha crendo que você terá aquilo que nós almejamos, que é a coroa da vida. E você terá parte nesta herança, juntamente com Jesus. Então é isso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Que Deus venha nos dar graça para nós darmos seguimento a esse trabalho. Em nome de Jesus, uma alma ganha aqui, irmão, já vale mais que o mundo todo. Então, para nós é o nosso objetivo. Então é isso, agradeço a Deus. Irmão Anderson, se quiser dar um encerramento, né, dar a saudação final, fique à vontade. Da minha parte era isso, agradeço. E ó, se inscrevam no canal e nos ajude. Em nome de Jesus. Nosso irmão falou tudo, que a graça de Deus esteja com todos nós e que nós possamos ter o nosso entendimento, né? Sempre com o Espírito Santo ministrando em nossos corações. E aquele que ainda não busca Cristo, eu te convido a conhecer a luz verdadeira, a luz que veio para a salvação e libertação. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. Irão se dobrar, irão reconhecer, terão que